É lançado em BH um livro que questiona a importância e a centralidade histórica da mineração na economia do Estado. Ele faz uma releitura do sistema econômico escravista de Minas no século XIX. O autor é o economista Roberto Martins, que foi professor da UFMG por 30 anos e presidiu o IPEA e a Fundação João Pinheiro. Está aqui a capa do livro, Crescendo em Silêncio, a incrível economia escravista de Minas Gerais no século XIX. Muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Roberto, é possível a gente introduzir você dizendo o que você, qual era a sua tese, não é, de forma resumida, para a gente caminhar com o assunto? A minha tese, ela é uma revisão da historiografia, da história tradicional que se contava sobre Minas Gerais. Os historiadores do século XX, eles diziam que depois que acabou o ciclo do ouro, Minas Gerais entrou em decadência, né? Que ficou pobre, as cidades se arruinaram e que os escravos mineiros, que eram muitos, né, eles teriam sido vendidos para as áreas da lavoura de café no Rio de São Paulo. E eu, pesquisando, eu verifiquei que nada disso aconteceu, que a história era muito diferente. E o que então você encontrou? O que faz a sua tese ser uma tese, não é? Eu encontrei, Vivian, que Minas Gerais, no início do século XIX, ou seja, de 1800 em diante, né, era uma economia muito próspera, sabe? Não tinha essa decadência, essa miséria, era uma economia próspera, era a província, na época se chamava província, né? Era a província que tinha mais escravos no Brasil. Os escravos mineiros não tinham sido vendidos para as áreas produtoras de café. Só para a gente quantificar, quantos mais ou menos? Olha, no início do século XIX, há um dado bem forte, de 1819, que eram 168 mil escravos em Minas Gerais. E esse número de escravos mineiros, ele cresce até chegar a 382 mil escravos, ou seja, mais do que dobra, no recenseamento do Império. O recenseamento do Império foi em 1872, é o único censo feito no Brasil, censo completo feito no Brasil, durante o período escravista. Então, em 1872, Minas Gerais tinha mais escravos do que qualquer outra província brasileira. O que explica essa diversificação da economia do Estado? Sendo que tinha aqui uma concentração no século XVIII, né? O século XVIII, Portugal dependia Sim. do ouro que saía de Minas Gerais. E todas as atenções, eram toneladas de ouro que iam todos os meses para Portugal. Olha, o que explica essa diversificação? Não há dúvida nenhuma de que no século XVIII, né, quando o ouro foi descoberto em Minas Gerais, e pouco depois os diamantes, Minas Gerais era o centro do Império Português, né? O que aconteceu foi que logo que se descobriu o ouro, veio para cá uma multidão de gente, né? De gente, veio de todas as outras partes do Brasil, vieram muitos imigrantes de Portugal e logo em seguida vieram muitos escravos, né? Então, Minas Gerais foi rapidamente povoada por brancos, negros, escravos, gente livre, todos à busca do ouro. Essa gente tinha que ser alimentada, né? No início da corrida do ouro, tinha gente morrendo com uma sacola cheia de ouro e sem ter o que comer, né? Então, é claro que essa gente tinha que ser alimentada. Com isso, se gerou rapidamente uma agricultura, uma pecuária, um comércio, né? A economia de Minas, então, ela se diversificou muito cedo, né? Ainda no início do século... Empurrada pelo ouro. Empurrada pelo ouro. Inicialmente, o impulso foi do ouro, né? Mas Minas Gerais se diversificou, a economia se diversificou muito cedo. Começou a se produzir alimento, toucinho, feijão, milho, muito milho, porcos, e começou a se produzir fumo, algodão, né? E uma coisa interessante, Vivian, gado também? Gado, sim, né? muito gado.
Precisava também de tropa, né? Carne, de tropa, de couro, né? E uma coisa interessante é que ali pela metade do século XVIII, né, mais ou menos 1750, Minas Gerais não só já era autossuficiente em alimentos, como começou a exportar alimentos para o Rio de Janeiro. Então, essa diversificação ela é explicada pelas próprias forças do mercado, né? Você tem muita gente que tem renda, porque tinha ouro e que precisa de comprar alimentos. Agora, essa ideia da decadência de Minas, então, no século XIX, se os escravos não saíram daqui porque eles tinham, a mão de obra estava sendo usada, né, na lavoura mesmo, e tal, mas ao mesmo tempo a exportação teve que aumentar, porque já não tinha um consumo. A população permaneceu nos mesmos níveis? A pergunta é essa. Sim, é uma outra lenda que existe a respeito de Minas Gerais. Existe a lenda de que os escravos teriam sido vendidos, né? Teriam saído de Minas. Existe também uma lenda... Isso é documentado. Isso é documentado. Eles ficaram. Ficaram, não só ficaram, como essa população escrava cresceu, em vez de diminuir. Uma outra lenda que existe é a lenda de que a população mineira, a população livre, também saiu de Minas Gerais, né? Que teria havido o que se chama uma diáspora da população livre. Isso também não é verdade. A população mineira não saiu de Minas Gerais. Às vezes pode ter saído de uma cidade ou de outra, mas ela não saiu de Minas Gerais. A população, houve uma certa ruralização. As cidades talvez tenham diminuído de tamanho um pouco, as vilas do ouro, né? Mas a população mineira não saiu de Minas. Então, Minas Gerais continuou tendo, ao longo do século XIX, ou seja, depois que acabou o ciclo do ouro, Minas Gerais continuou tendo a maior população livre e a maior população escrava do Brasil. Nenhuma outra província tinha uma população tão grande, livre ou escrava, como Minas Gerais. Então, essa decadência, essa propalada decadência, e ela era muito mais do Império Português com os ganhos que tinham, com as perdas que sofreu, não é? Porque, né, na época, no auge do ciclo do ouro, Portugal dependia fundamentalmente desse ouro que chegava lá. Olha, Portugal sofreu muito com o declínio do ouro em Minas Gerais, né? Para você ter uma ideia, Portugal era riquíssimo no século XVIII com o ouro que ia de Minas Gerais. Tem o famoso terremoto de Lisboa, que destruiu Lisboa em 1755. Lisboa foi inteiramente reconstruída com ouro que ia de Minas Gerais, tá certo? Então, Portugal foi riquíssimo no século XVIII. Quando o ouro acabou, Portugal sofreu muito. Então, a ideia de que houve um declínio, uma decadência em Minas Gerais, é uma ideia da coroa portuguesa, de intelectuais portugueses, de políticos portugueses. Eles viam o ouro diminuir. Mas Minas Gerais tinha outras coisas além do ouro, mas eram coisas que não iam para Portugal. Mas os historiadores do século XX, você mesmo disse que compraram essa ideia. Sim, foram os historiadores do século XX. Na verdade, houve um grande historiador português, que se chamava Oliveira Martins, ele que inventou essa história. Escreveu lá em 1880, ele escreveu um livro em que ele dizia que Minas Gerais tinha sido completamente destruído quando o ouro acabou. E aí vem o Roberto Simonsen, que é um grande historiador econômico brasileiro, que escreveu o primeiro grande livro de história econômica do Brasil. Ele repetiu exatamente o que o Oliveira Martins tinha escrito, e depois vem o Celso Furtado, que é o mais importante historiador econômico do Brasil no século XX, que repete exatamente o que o Roberto Simonsen tem escrito. Então você tem essa genealogia, Oliveira Martins, Roberto Simonsen, Celso Furtado. E o livro do Celso Furtado, A Formação Econômica do Brasil, teve um sucesso incrível. Até hoje é o livro texto, é o livro base dos cursos de História Econômica do Brasil. E com isso, essa ideia de que Minas Gerais teve uma decadência enorme depois do ouro, essa ideia ela fica até hoje, sabe? Sobrevive, né? Se você for entrar na internet, no Google, para ver um pouquinho da história econômica, você vai achar lá esta visão, e não essa visão nova, que é mais correta.
Comparativamente, falando do Brasil e de Minas em relação a estados que hoje são, né, os estados mais ricos da federação, levando em conta esses três, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Está dizendo que no século XIX, Minas Gerais tinha uma economia diversificada mais do que a desses estados, tinha um avanço maior. E se isso é fato, não é? Por que nós não temos... a gente fica pensando por que a gente não se desenvolveu no mesmo ritmo. Olha, a economia mineira do século XIX, eu digo que ela era mais diversificada do que a do Rio de Janeiro e de São Paulo, com certeza, né? Mas não necessariamente mais rica, porque o Rio de Janeiro e São Paulo, eles eram grandes exportadores de café, né? O café era um produto muito importante. Minas Gerais também era exportador de café, mas Minas Gerais era mais diversificado, não era... O ouro já não era importante e Minas Gerais não era só café, tinha essa diversificação que nós mencionamos, né? Então, São Paulo e o Rio de Janeiro eram províncias, né, e se tornaram estados ricos, mas Minas Gerais eram mais ou menos equivalentes no século XIX. Agora, no século XX, aí São Paulo saiu na frente, né? Talvez por causa de coisas que aconteceram depois da abolição da escravidão. São Paulo, como todo mundo sabe, São Paulo levou, para substituir os escravos que trabalhavam no café, São Paulo trouxe, né, uma quantidade enorme de imigrantes, que eram italianos, que eram imigrantes de outras nacionalidades e que tiveram um papel muito importante no processo de industrialização de São Paulo. Minas Gerais também teve imigrantes, né? No sul de Minas houve imigração italiana e até você sabe que na construção de Belo Horizonte, participaram muitos imigrantes italianos, né? Mas não foi tão forte quanto em São Paulo. Eu não estou dizendo que foi apenas esse não é o seu objeto, não, né? Agora, o Rio de Janeiro, eu não sou especialista no século XX, né? Agora, o Rio de Janeiro, por fato de ser o poder central também... Sim, né? O Rio de Janeiro sempre teve essa vantagem, digamos assim, né? Era o centro, era a primeira capital da colônia, desde 1763, depois a capital do Império, né? E depois a capital da República. Isso daí realmente convergia para o Rio de Janeiro uma série de gente rica, tinha salários mais altos, tinha comércio mais... E o Rio de Janeiro, não vamos nos esquecer, que Minas Gerais tem digamos, uma desvantagem, que Minas Gerais não tem porto de mar, né? Minas Gerais não é uma província, não era uma província, não é um estado marítimo. Você sabe que Minas Gerais dependia do Rio de Janeiro e da Bahia para receber os escravos, né, que vinham da África. Quando eu digo que Minas Gerais... eles desciam sempre na Bahia. Primeiro na Bahia, né? Primeiro na Bahia e depois no Rio de Janeiro. Vivian, uma coisa que as pessoas também nem sempre sabem é que o Rio de Janeiro, no século XIX, o Rio de Janeiro foi o maior porto escravista do mundo, né? Na verdade, o Rio de Janeiro foi o maior porto escravista da história da humanidade. Mais escravos... Triste título. É triste, né? É triste mesmo. Triste. Mais escravos, os escravos que vinham da África, né, para a América toda. Havia escravidão na América, nos Estados Unidos, no Caribe, vários lugares do Caribe, né? Cuba, Jamaica, vários lugares do Haiti, Caribe, né? Haiti, uma grande economia escravista, e no Brasil, né? O Rio de Janeiro foi o maior porto escravista da história do mundo. É um título triste, realmente. Recentemente, algum tempo atrás, se descobriu, na região do Valongo, no Rio de Janeiro, né, se descobriram ossadas de escravos que chegavam mortos nos navios e que eram jogados lá de qualquer maneira. O Porto do Valongo era o principal porto. É incrível, né? Isso inclusive, assim, tem muita imagem, né? Muito bem documentado. Sim, isso é bem documentado e no ano 2000, mais ou menos, quando eu estava no IPEA, eu patrocinei uma pesquisa feita por historiadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles examinaram uma documentação da Intendência de Polícia da Corte, ou seja, da Chefia de Polícia do Rio de Janeiro na época, né? Que são registros
dos escravos que chegavam no porto do Rio de Janeiro e para onde que eles eram distribuídos, sabe? E essa... Era um controle. Era um controle, porque tinha que pagar imposto para sair de lá, né? E era um controle, é um controle bem minucioso. Você tem assim, que dia que saiu, quantos eram, quem remeteu os escravos para que lugar, né? E por dia. Isso aí é uma coisa muito minuciosa. E nessa documentação é que eu verifiquei que 40% de todos os escravos que desembarcavam no porto do Rio de Janeiro vinham para Minas Gerais. O resto, os outros 60%, eles eram divididos. Tinha Bahia. Não, Bahia não. A Bahia, os portos... Não, aí é o Porto do Rio. O Porto do Rio. Okay. A Bahia distribuiu os escravos para o Nordeste, né? E o Porto do Rio de Janeiro distribuiu os escravos para o Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro, a Corte, né, que é a capital do Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Todos. Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo. Todo o sudeste, o sul do Brasil e o centro-oeste. Então, dessa quantidade de lugares, Minas Gerais ficava com 40% dos escravos. O resto era distribuído. Então, você vê que é uma proporção muito grande o que vinha para Minas Gerais. E no século XIX ficaram mesmo enfim, já num outro período, que não era mais do ciclo do ouro, trabalhando nas fazendas. Numa economia diversificada, produzindo milho. A economia mineira ela era diferente das outras economias, né? Porque ela não era voltada para a exportação. A economia escravista, em geral, a dos Estados Unidos, a do Caribe, né? do açúcar, do algodão nos Estados Unidos, do algodão, do açúcar no Brasil e do café no Brasil, eram economias que eram voltadas para a exportação desses produtos para mercados internacionais. A economia de Minas Gerais, não. Ela produzia alimentos, manufatura simples, para o mercado interno, né? Então, é uma diferença importante entre a economia de Minas Gerais, a economia escravista de Minas Gerais, por isso que eu chamo de a incrível economia. É irônico, assim, né? Pensar que a nossa economia, enfim, vicejou exatamente para o mercado interno e hoje vive do mercado externo, fundamentalmente, com as commodities. Porque a economia escravista clássica, né? Ela é exatamente a exportação de commodities para o mercado internacional. Na época do ouro, era isso, né? Minas Gerais produzia o ouro, esse ouro ia para o mercado internacional, ia para o resto do mundo. E hoje, a Minas Gerais é novamente um produtor de commodities para o mercado internacional, né? Agora, por que lançar um livro, né? Agora, nesse momento, um livro que, na verdade, uma tese que você escreveu em 1980. Sim, não é? São várias coisas. O que te fez, né, recuperar isso num livro? Olha, eu terminei essa tese em 1980, defendi essa tese numa universidade americana, a Universidade de Vanderbilt, em 1980. Aí, logo que eu voltei para o Brasil, a gente, quando você faz uma tese, quando você faz um trabalho grande, logo que você termina, você começa a pensar, mas tal coisa podia ter sido melhor, esqueci tal coisa assim, devia consertar. E eu fiquei muito tempo pensando assim, eu vou corrigir isso aqui, vou fazer. E ao mesmo tempo em que eu fui pesquisando mais e mais e mais, aí chegou um certo momento, eu falei assim, não vou corrigir coisa nenhuma, eu vou publicar a tese exatamente como ela foi escrita, né? E vou acrescentar uma segunda parte, dizendo que isso aqui não é mais assim, depois de estudar mais, depois de incorporar trabalhos meus e de muitas outras pessoas, né, que vieram depois, isso aqui não é mais assim, eu acho que isso aqui foi diferente, vou corrigir isso. Então eu escrevi uma segunda parte. Então esse livro tem duas partes. A primeira parte é a tese exatamente do jeito que ela foi escrita. E a segunda parte é onde eu faço as correções e incorporo novidades, né? E são mais de 600 páginas, viu? Agora, por que eu demorei tanto? Nesse meio, ao longo do percurso, eu entrei em licença da universidade, eu saí para dirigir, eu saí para trabalhar na prefeitura,
Eu fui administrador Centro-Sul de Belo Horizonte uma época, depois eu saí para trabalhar na Fundação João Pinheiro durante 4 anos, eu fui presidente da João Pinheiro, depois eu fui ser presidente do IPEA durante mais 4 anos, aí eu me aposentei da universidade e a tese ficou sem ser publicada. Agora, aí eu falei, não, agora eu quero publicar esse negócio, senão eu vou morrer e ela não vai ser publicado. Então agora que eu resolvi publicar, e ela, agora é interessante que a tese, as pessoas especializadas, né, pessoal de pós-graduação, história, conhecia a tese, sabe? Eles leram artigos que eu escrevi sobre a tese, né, leram, eu apresentei isso em congresso, apresentei isso em seminários, e essa tese, ela sempre foi muito bem aceita. As pessoas acreditam nessa história que eu estou contando. Muito bem, é para acreditar. Muito bem. Aqui, só para a gente encerrar, vamos terminar falando sobre a presença dos negros em Minas Gerais e da sua percepção, a partir da sua pesquisa, a sua percepção do papel e da contribuição. Se você, nesse trabalho, considerando que foi, né, que é tão focado nesse aspecto, né, da forte presença do negro na economia mineira, que papel que ele teve, que contribuição que ele teve, como é que impacto houve para que a gente conhece, a gente sabe, né, da cultura, da alimentação, não é? Da música, né? Mas como é que você viu o papel dele? O que ficou de herança? Olha, bom, como você mesmo disse, primeiro ficou uma herança demográfica muito forte, né? Assim, Minas Gerais teve a maior população escrava de todos os tempos no Brasil, mais do que na Bahia, mais do que em Pernambuco, mais do que o Rio de Janeiro, mais do que São Paulo, durante todo o tempo. Ficou então uma herança demográfica. E teve depois a maior população negra, mesmo depois do período da escravidão, né? E ficou também, na economia, a contribuição é total, tá certo? Quer dizer, a economia do ouro, a mineração, ela é inteiramente baseada no escravo, no negro, né? Foi o escravo negro trouxe técnicas de mineração da África. E uma coisa muito importante, a siderurgia contribuiu. A técnica da mineração que foi usada em Minas Gerais veio da África, o ouro de aluvião, que era na bateia, né? E uma coisa que é interessante, a técnica de fundir ferro. A Minas Gerais desenvolveu muito cedo na sua história, ainda no século XVIII, a fundição de ferro. Minas Gerais produzia ferro, produzia ferramentas, as ferramentas de mineração, as enxadas, as foices, as picaretas. Isso daí também foi uma tecnologia trazida por negros africanos. Em várias partes da África, os negros tinham um desenvolvimento tecnológico razoável. As pessoas pensam que é uma ignorância pensar que a história da África era um bando de indígenas, né, que não sabia fazer nada. Isso é conversa. Havia reinos, havia sociedades bastante desenvolvidas na África e quando foram escravizados, e quando vinham esses escravos, eles traziam cultura, traziam costumes e traziam tecnologia também. Então, Minas Gerais deve muito. A África, aos escravos africanos, deve muito de sua cultura, de sua demografia e de sua tecnologia, da tecnologia que foi básica no desenvolvimento inicial de Minas Gerais. Roberto, foi um prazer tê-lo aqui no Mundo Político. O prazer foi meu, muito obrigado. Eu conversei com o economista Roberto Martins, ele é professor aposentado de Teoria e História Econômica da FACE, a Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Ele presidiu o IPEA e a Fundação João Pinheiro e está lançando o livro Crescimento em Silêncio, a incrível economia escravista de Minas Gerais no século XIX, que tem origem numa tese que ele lançou em 1980.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.